Anteriormente aqui nesse canal, vocês assistiram a primeira parte da saga Ryukendo, onde a gente viu um pouco sobre esse universo Tokusatsu, né, com a introdução dos personagens Ryukendo, Ryuguno, da organização Shot, do Jamanga, dos vilões, enfim. Em resumo, se você não viu ainda, você pode assistir a sessão desse card aqui na descrição, beleza? Tá aqui. Mas se você estava ansioso para assistir a parte 2, onde aparece nas palavras de uma seguidora o Ryukendo preto, sua hora chegou, meu amigo. Então já deixa o like no vídeo, já comenta aqui embaixo se você quer a parte 3, onde eu vou analisar alguns outros episódios. Porque a saga Ryukendo voltou e hoje eu vou falar dos episódios 11 ao episódio 20. E já adianto, gostei demais. Nos episódios anteriores, a gente viu que o nosso querido guerreiro Madan Ryukendo começou uma treta com o Yakimun e acabou virando seu rival. Ainda assim, o Jamanga acha que o Yakimun pode ficar até mesmo mais forte e oferece para ele a chance de isso acontecer com uma nova chave Madan. Tenho a chave raio que tem um elevado poder mágico. Se fundir esta chave mágica com sua poderosa espada, poderá atacar a longas distâncias. Se ele der essa chave ali pro Yakimun, o Yakimun vai ficar foda pra caramba e vai descer o cacete no Ryukendo. Mas o Yakimun é orgulhoso, ele disse que não, ele não vai fazer isso. Em vez disso, ele dá um pedaço ali da capa dele pro Jamanga criar um clone, e esse clone vai ter o poder da chave do raio. E aí sim o Yakimun fala, ó, pode usar meu clone com o poder do chave elétrica aí, e aí só ele dá conta do Ryukendo. Enquanto isso, o Kenji, ele tá treinando novas habilidades depois da luta lá, né? Ele ficou motivado depois do encontro lá com a noiva dele, né? Com a prometida dele. E também nas lutas contra o Yakimun. E aí, no meio desse treino, né? Ele acaba ouvindo uma barulhada e olha só, é o tal do Yakimun clone, que eles não sabem que é um clone. O bicho sai soltando o raio da espada dele, destruindo tudo na cidade inteira. Mas a Shot, eles não decidem atacar ele em primeiro momento. Eles sabem que o bicho é forte. O Ryukendo também sabe disso. Então eles se reúnem e tentam bolar meio que um plano para poder impedir o bicho de fazer alguma coisa. E o plano acaba sendo pegar um daqueles ônibus lá que o Jamanga usou em um dos episódios aleatórios, aonde aparece lá o leão do Ryukendo, e aí eles pensam, vamos fazer o seguinte, vamos achar um jeito de prender o Yakimun dentro desse negócio, aí a eletricidade vai isolar e tudo. E aí assim eles fazem, né, o Ryukendo vai lá com o Ryuguno, consegue distrair o bicho, e eles prendem o cidadão lá. E eles comemoram, ficam muito felizes, eles ainda não destruíram o bicho, mas pelo menos ele tá preso. Só que o Yakimun original aparece e mata o Yakimun, que é um clone. E a galera fica, caramba, era um clone e tudo mais. E no meio dessa situação, o Yakimun pega a chave lá, né, Madan, que tava no clone dele, e fala, ó, Ryukendo, se tu quiser me enfrentar, eu vou te dar essa chave aqui. Tu pode ativar essa chave, aí tu me enfrenta que pelo menos tu vai ter alguma chance. Já que só assim não vai dar, filhão. O Ryukendo fica meio relutante, o pessoal em volta dele fala pra ele não fazer isso, porque a Shot tá lá, né? E ele já tinha levado um outro cacete do Yakimun, então ele fica puto, coloca a chave lá no Gekiryuken, e o Gekiryuken fica eletrocutado, a chave não funciona, o Kenji cai no chão, e o Yakimun fala, eu imaginei que tu não tá pra nada não, meu amigo. E simplesmente capou o gato de lá, com o Kenji ficando altamente depressivo, porque ele fez merda. Mais uma vez, ele não ouviu o Gekiryuken, não ouviu o pessoal, só fez o que ele queria fazer pra ficar mais forte. Você é burro, cara, que loucura. Ele fica se sentindo culpado depois disso, muito mal e tudo mais. E aí o que acontece? O resto da equipe da Shot, eles decidem que vão pegar essa chave de raio e dar uma limpada ali na energia negra dela, porque é isso que eles costumam fazer com essa chave, né? E aí ela vai ficar apta pro Kenji poder usar. Mas o Kenji tá meio ruim, o Gekiryuken não tá falando com ele, não tá funcionando direito. E parece que tá tudo dando errado e mais uma vez ele entra naquela seara de, cara, eu tenho que aprender a receber a ajuda do pessoal, senão eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. E o Yakimun, ele decide fazer um motim lá onde o Jamanga lidera e tudo, porque ele pensa, cara, Jamanga é o seguinte, eu sou mais forte que tu, tá entendendo? Eu sou o cara mais forte, eu sou mais pica e sinceramente, tu não manda em nada. Geralmente os caras mais fortes é que mandam em tudo. E eu não vou ser só o general, vou ser o líder. Eu vou achar um jeito de trazer mais energia negativa e aí vou trazer nosso chefe de volta à vida. E o Yakimun simplesmente leva o castelo lá do demônio lá pra cidade de Akebune e começa a destruir tudo, tocando raio em todo lugar e todo mundo fica muito preocupado com isso. Ah, tá, porra. A Shot se reúne mais uma vez na sala, fica tentando pensar o que pode fazer ou não e tudo mais. E aí o Ryuguno bola um plano junto com o pessoal, eles tentam botar o plano pra funcionar, mas não dá certo. E é quando o Kenji aparece transformado em Ryukendo, que ele se resolveu lá com o Gekiryuken. E aí ele meio que tenta bolar um plano ali junto com o Gekiryuken e o próprio Ryuguno. E no final das contas, não dá certo. E aí ele fica, cara, esse negócio não vai dar certo, a gente perdeu e é isso aí e tal. Só que aí a chave elétrica fica pronta, meu amigo. Enviando chave raio
E, meu amigo, mais um boneco colecionável para os fãs de Ryukendo. Agora o Ryukendo versão elétrica, porque o homem se transforma aí num bicho elétrico. Ele consegue cortar no meio o castelo e atacar lá o Yakimun, e aí tudo é destruído, quebrado, e volta à normalidade, né? Com o Jamanga voltando a ser líder, o Yakimun fica meio que, putz, não deu certo meu plano, tá, mas beleza, eu vou ficar na maciota aqui. E assim se encerra esse segmento ali. É um segmento de 2 episódiozinhos ali, redondinhos e tal, pra contextualizar um pouco essa habilidade elétrica que o Ryukendo adquire. Ok. A gente ainda tem uns episódios meio filler, porque em uma das missões que o Kenji tá fazendo com o Fudo, ele acaba caindo de um lugar muito alto, e ao cair desse lugar muito alto, ele simplesmente teletransporta no tempo e no espaço. Como assim? Não entendi. Nesse teletransporte, ele encontra o Hyuga-no, antes do Hyuga-no conhecer o Gekyuken e tal, e aí depois ele fica ferido, aí vai conversar com ele, né? E aí é legalzinho, porque meio que o Kenji, ele conta tudo o que vai acontecer no futuro pro Fudo, entendeu? E aí ele fica contando tudo e tal, e aí o distintivo do Fudo também fica escutando e tudo. E aí no meio dessa história é mais ou menos um episódio pra mostrar tudo o que aconteceu até aqui. É um momento de recapitulação, entendeu? Se você precisa de recapitulação, é só assistir o vídeo anterior que eu já falei sobre a primeira parte. Faz sentido. E aqui, meu amigo, começa uma nova resenha ali do pessoal. Por quê? Porque chega uma nova vilã na cidade. E acompanhada dessa nova vilã na cidade, chega também um cara misterioso ali, meio emo, entendeu? Que parece que tá caçando ela. E essa vilã na cidade, ela começa a atacar os Arai. Porque ela vai aparecer lá onde o Jamanga tá e se apresenta, né? O nome dela é Lady Gold. E ela vai ser meio que uma general. E a Kim não gosta muito disso, porque ela é toda metida a saber de tudo e tal, né? E ela fala o seguinte: eu tenho um plano muito melhor, entendeu? Em vez de tu ficar atacando a cidade, destruindo coisas, vamos atacar o coração do pessoal, no que eles têm confiança. E aí ela bola um plano. Ela faz uma confusão, faz o Ryukendo lutar contra umas minions dela, né? Que inclusive são uma espécie de minions, só que versão feminina. Só que aí ela manipula a Kaori, né? Que é uma das outras pretendentes do Kenji. E ela acha que o Kenji tá enfrentando umas policiais que são amigas do pessoal. E aí começa a falar pra todo mundo que o Ryukendo agora é mau. Eu não acredito que o Ryukendo atacou o Hitsuko e o Ichiko. Não, Ryukendo jamais faria uma coisa dessa. A Kaori viu eles com os próprios olhos. Fofoqueira. E nessa de falar que o Ryukendo é mal, a maioria da galera acredita, e todo mundo fica muito mal e gera muita energia negativa, e quando chega nos ouvidos do Kenji, o Kenji fica pistola, tentando entender o que tá acontecendo. E o plano dela não para por aí. Ela gera tanta energia negativa que ela consegue chegar ao ponto de criar um Ryukendo gigante versão Megazord que sai destruindo a cidade inteira. O que deixa o pessoal com mais medo ainda e gerando mais energia negativa. Com um simples boato, podemos fazer com que as pessoas desta cidade percam as esperanças. O Hyuga-no e o Ryukendo aparecem, tentam ajudar lá e tal, enfrentar os monstros, mas o pessoal tá com medo do Ryukendo ainda, o Ryukendo tenta destruir o Ryukendo grandão, mas fica muito complicado pra ele por conta disso. No final das contas, eles veem um grande clarão no céu, e esse clarão é de onde a Lady Gold tá. E aí eles vão lá, chegam lá, ela mostra pra eles, lá se apresenta, né, como uma vilã, mostra as minions dele, eles começam a lutar e tudo mais, mas os dois não conseguem dar conta dessa mulher, entendeu? O Kenji não usa nenhuma das lutas chaves e habilidades dele, e também não consegue dar conta da mulher, e a mulher fica tacando os cacetes neles. Até que chega um momento que, meus amigos, um novo guerreiro Madame aparece, o Ryukendo preto. De semana. O homem parece cheio de marra, tá? Já desce o cacete em geral, ataca muito rápido ali, pá, e fala assim: ó, vocês saíram do meio, vocês estão me atrapalhando, vocês são uns merda. No final das contas, ele dá conta ali do pessoal, ele não consegue matar, né, a Lady Gold volta lá pra cima. E o Ryukendo, ele fica puto, e como ele é o protagonista, ele vai enfrentar o Ryukendo gigante e consegue derrotar o Ryukendo gigante. O que faz com que as pessoas recuperem a confiança deles. Mas deixa o Ryukendo e o Ryuga-no com um pouco atrás dele. Pô, tem outro guerreiro madão, achei que era só nós dois, o que tá acontecendo e tal. E aí fica-se esse mistério no ar de quem é esse cidadão. E aí um outro caso estranho começa a acontecer em Akemono, né? As pessoas começam a ser atacadas à noite, entendeu? E ao serem atacadas à noite, quando o alarme soa e a Shot vai lá, já não tem mais nada. São as pessoas apagadas. E isso fica meio estranho. E elas também começam a aparecer um negócio estranho no rosto, entendeu? Umas pedras na cara no outro dia, depois que elas acordam sem lembrar de nada. E esse tipo de ataque começa a ser recorrente e eles não sabem o que está acontecendo. Agora são 6 vítimas já afetadas na cidade. Não há nenhum sinal de magia no radar. Eu queria muito saber como dispensaram esse vírus. Então Kenji e o Fudo vão investigar, mas não dá absolutamente nada. A Shot e a parte também fica investigando ali e nada acontece. Só que chegou um momento que o Ryukendo tá enfrentando uma pessoa que, olha só, foi atacada e ficou com esse negócio no rosto. É como se ela tivesse ficado sendo controlada, entendeu? E esse tipo de
controle mental faz ela esquecer de tudo e ataca mesmo lá o Ryukendo. Porém, olha só, a Rin, ela é atacada. E a Rin é a terceira pretendente do Kenji, se vocês lembram bem. E ele fica meio puto, vai encontrar a Rin, porém, quando ele chega lá, ela já tá apagada no chão, desmaiada. Então, ela foi atacada também. E aí, eles ficam muito preocupados sem saber o que ia acontecer. O nosso querido Ryukendo preto, ele tá indo visitar todo dia a Kaori e comprar flores, né? Ele compra flores, ela pergunta pra quem, ele não fala muito, ele é meio misterioso. E numa dessas, o Kenji vê aquilo, fica meio enciumado e decide com o Ryuguno ir atrás desse cara, porque provavelmente ele sabe de uma coisa. E aí eles vão confrontar ele, e ao confrontar ele, ele fala, ó, seguinte, galera, vocês só atrapalham as coisas, tá, beleza? Vocês são muito burros. Esse bicho é um inseto e essas flores é pra atrair ele. E as flores atraem esse inseto, ele joga uma poção no chão, o bicho vira gigante, e aí ele é revelado como uma verdadeira criatura. Era um inseto que estava picando as pessoas e deixando elas assim. O Fudou e o Kenji se transformam, né, respectivamente, em Ryuguno e Ryukendo, tentam brigar com o bicho, não dou conta, e aí o Kaba lá se transforma no Ryukendo preto. E aí, meu amigo, ele vem a transformação dele ali todo performática, entendeu? Ryuino, despertar. Aí o bicho não é pouca merda não, tá? Ele desce o cacete no monstro lá, o monstro dá um saltão meio que voando e tal, no estilo inseto, e aí ele usa uma das chaves dele, o Ryu-Wo, é não complicado. É verdade. Ele chama uma ave, e essa ave dele se junta nele, bota umas asas aqui nas costas dele, ele sai voando atrás do bicho, mata o bicho, corta ele, e é isso, meu amigo. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E aí tem uma cena final que é um enquadramento ali todo performático deles conversando. E ele fala mais uma vez, ó, seguinte, vocês só me atrapalham, vocês são ridículos. E eu preciso fazer o serviço aqui de destruir os monstros dessa cidade, custe o que custar. Vocês só estão me atrapalhando. E aí eles ficam com mais essa pulga atrás do livro. Só que aí o capitão da SHOT decide que vai investigar isso lá na sede da SHOT para tentar entender o que está acontecendo e quem é esse novo guerreiro Madan que apareceu, se o pessoal sabe de alguma coisa. Então é ele. Vai se criando um clima terrível. E o capitão, ele descobre nesse rolê inteiro aí que esse moleque, talvez ele já conheça ele. Esse é o Koichi Shiranami. E ele era uma criança que tem um envolvimento ali com o passado do chefe, ou pelo menos o chefe tem um passado com os pais dele. Só que aonde o Koichi vai, né, ele causa problema e ele sai destruindo tudo, beleza. Ele lida com os monstros e tal, mas ele causa uma destruição total. Porque aparentemente ele não liga pra nada. E a gente vê isso de perto quando o monstro aparece lá na cidade de Akebono. E esse monstro meio que vira uma bola e tal, sai destruindo tudo, é muito resistente. Dá um cacete no Kenji, no Ryuguno, e também bate lá no nosso querido Ryukendo preto. E aí, no final das contas, eles ficam meio que abatidos e tudo. O Kenji discute com ele, fala, tu é doido, tu não ajuda ninguém, pô. E ele fala, ó, seguinte, eu não tô nem aí, a minha única missão é destruir os monstros. Se ele sai destruindo pessoas e tal, é dano colateral. O importante é matar os monstros. E quem disse que isso é problema meu? E o Ryukendo continua a tentar lutar, mas fica muito danificado. Enquanto isso, o Ryuguno, ele tava machucado, porque ele já tinha tido confronto antes com o bicho também. Mas ele vai pra um local dentro da cidade de Akebono, que é onde tem muita energia mágica, né, nas catacumbas. Ele enfrenta uma espécie de Minion daqueles malignos, só que ele é meio que lutadorzinho, né, é pra ser uma coisa de diferente. E aí ele consegue pegar uma das chaves que eles conseguiram adquirir na luta passada contra o Besourão, e eles colocam dentro de um negócio de energia, lá um vórtice de energia, e essa chave libera uma nova habilidade pro Ryukendo, ou uma nova arma, não se sabe ao certo, só que o Ryuguno com muito esforço consegue adquirir essa arma pro Kenji. Ele vai até onde o Kenji tá, entrega a chave pra ele, e o Kenji invoca uma nova arma, que é a Adaga Madan. Minha nova arma. E aí essa adaga, ela tem tipo um poder de sopa de letrinha, que prende o bicho, e ao prender o bicho, o Kenji consegue juntar uma espada na outra, então ele junta ali a adaga na espada ali, meio que no rabo do Ryuken, e aí ele consegue ter uma espada de 2 fios e dá um ataque final duplo que destrói a criatura. Enquanto, né, o Koichi tá lá olhando e falando, esses caras são os idiotas, eu acho que pode salvar todo mundo em geral, e eu sou forte, eu sou pica, e é isso, tô farmando a hora aqui. Depois disso, a Lady Gold, ela cria um feitiço que faz com que todo mundo acabe dormindo e tendo vários pesadelos à noite. O Koichi, né, ele sonha com as famílias dele, e aí ele acaba vendo os pais e tudo mais, e a gente entende um pouco da história dele, né, que os pais dele foram chamados realmente pelo capitão lá da SHOT
para poder fazer uma missão. Só que aí, provavelmente, no meio desse negócio, aconteceu alguma coisa, algum acidente aí, e eles acabaram falecendo. Por isso ele culpa ele pela morte do pessoal, né, dos pais dele. E aí o Kenji e o Fudo, eles acabam acordando de um pesadelo, né? E depois disso, eles percebem que tem alguma coisa errada. Eles vão investigar, começam a enfrentar lá a Lady Gold e tudo. Eles lutam ali com ela para tentar acordar o pessoal. O Koichi aparece lá. E ele ainda tá dormindo, tá meio sonâmbulo e tudo, né? E aí ele começa a lutar com ela, achando que é o capitão da SHOT. E eles escutam aquilo, escutam ele brigar com ela, falar que ele matou os pais, né, do Koichi e tal. E eles ficam, rapaz, será que isso é verdade? Ficam meio desconfiados. O Koichi tem uma outra habilidade, que é transformar ali a arma Madan dele, que é meio com uma lâmina de 2 fios, né, uma flecha, e acerta a Lady Gold. A Lady Gold finge que foi danificada ali, mas no final das contas o feitiço dela se quebra. E aí o Kenji e o Ryuguno perguntam pra ele se esse rolê aí que ele falou na verdade, ele fica meio desconfiado, e aí eles também ficam desconfiados e ficam começando a suspeitar do capitão que chega de viagem, entendeu? Então fica esse clima de merda entre eles, porque quando ele chega de viagem, o Kenji principalmente começa a suspeitar dele. E a Lady Gold aproveita que descobriu essa fraqueza aí do Koichi para poder criar uma nova habilidade ali para tentar ter um controle mental sobre ele e fazer ele destruir um ponto de energia da cidade. E se ele fizer isso, ele vai acabar com a Kebono inteira. O Jamanga não gosta disso, porque sem a cidade ele não vai ter energia negativa o suficiente para poder resgatar o mestre dele. Mas meio que a Lady Gold ali tá fora de space. E o que acontece? A Lady Gold, ela consegue fazer isso. O Ryu, ele fica vilãozão, ele começa a destruir vários locais da cidade. Ele antes até pede pra Kaori sair da cidade, né? E o Kenji escuta ela falando isso pra ele, né? Olha, ele falou pra mim que era pra mim sair da cidade. O Kenji, putz, ele vai fazer alguma merda. E aí tem todo esse momento, esse segmento de investigação. O capitão também, ele se culpa pelas mortes dos pais do Koichi, né? Ele se culpa muito. E aí o Koichi começa a destruir tudo e tal. O Ryukendo fica lutando ali pra ele, mas o bicho é forte demais. Ele desce o cacete do Ryukendo. E aí o Ryukendo fica muito mal. E chega um momento que é liberado um novo poder pro Ryukendo. Uma ave elétrica gigante. Eu sabia que ele não ia aguentar ver o Ryu com a ave e ia querer ter uma ave também. Eu tinha certeza. E aí é o mesmo princípio. A ave vai nas costas do Ryukendo, voa, os dois ficam voando, brigando e tal. E o cacete comendo solto, meu amigo. Solto. E o chefe da SHOT, ele tá lá naquele ponto de controle que eu falei, que tem toda aquela energia mágica, se lamentando da vida. E no meio desse cacete entre o Ryukendo e o Ryu, por algum motivo eles voltam no tempo. Por que você não tem rosto? Como assim? Não entendi. E aí o Koichi percebe, né, que na verdade os pais dele, eles que escolheram se sacrificar para salvar a população, porque eles iam entrar dentro de uma máquina ali, onde tinha muita energia que eles estavam preparando para criar as armaduras Madan, né, e tudo mais. E aí isso aconteceu, eles acabaram falecendo. E aí ele deixa de culpar o chefe lá da SHOT e tal. Ele meio que fazem as pazes ali, né? E aparentemente fica tudo tranquilo. E o próprio Ryukendo vê aquilo e pede desculpas pro chefe da SHOT por achar que ele realmente tinha feito algo na intenção de ferir, né, os pais do Koichi. Esse arco inteiro aí, ele tem uns 4 episódios ali, 3 episódios. E eu vou dizer, é muito divertidinho, é maneiro, entendeu? Tem uma profundidade legal. Tem uns maneirismos das paradas japonesas, do Tokusatsu, né? Mas é legal, eu gostei. Eles têm um aprofundamento melhor ali, né? Os personagens têm uma zona mais cinza nesses episódios. Então a história foge um pouco ali só do Ryukendo e do Ryuguno e fica até um pouquinho mais sombria, tá entendendo? Eu gosto. Parabéns. E aí, pra finalizar esse vídeo, a gente tem os episódios 19 e 20, que pra mim são fillers. Não tem muito o que dizer. Me desculpe, mas são fillers. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Em uma dessas, aparece um novo monstro na cidade, e esse monstro ele tem a habilidade de fazer as pessoas voltarem à vida. E aí a amiga fantasminha do Kenji volta à vida também. Sim, olha só, a amiga fantasminha do Kenji tá na história. E não esqueci de falar sobre ela. A série esqueceu que ela existia durante todos esses episódios que eu falei. O nome dela é Komati, viu? O Kenji descobriu isso depois de ver uns relatórios antigos dela de quando ela era jovem. Ela volta à vida, todo mundo enxerga ela, e aí vários outros fantasmas voltam à vida também. E nessa desses fantasmas voltarem à vida, rola uma parada estranha, porque alguns causam muitos problemas, né? E aí o Kenji, ele parte numa jornada para encontrar uma flor para poder fazer um feitiço, para poder fazer isso voltar ao normal, e ele conseguir destruir lá o fantasma, né? A Komati sabe onde tá essa flor, mas aí ela mente, dizendo que não sabia e tudo mais, é meio bonitinho. Ela disse que fez isso porque ela queria voltar a ser humana, saber como era ser humana. A gente vê um pouco do passado dela e tudo. Que ela realmente é bem antiga, né? Viveu nos tempos que
não podia, por exemplo, nem segurar na mão, senão isso era um pecado carnal. E no final das contas ela entrega a flor pro Kenji, o Kenji faz lá a poção com o pessoal, e com essa poção eles conseguem destruir o monstro que estava sendo responsável por tudo isso. E o Koichi revê os pais dele também, porque eles aparecem na cidade e conversam com ele sobre a vida e tal, e ele decide que agora ele não vai lutar por vingança, ele vai lutar por amor, e ele vai lutar pra fazer o bem. E aí a gente tem uma cena dele, o Kendo planando lá no céu, vendo um monte de luzinhas subindo pro céu e tal, e desaparecendo. E aí você me pergunta, putz, então essa história da Komati, é o arco dela e tal? Não, porque meio que tem um pós-crédito durante o episódio que mostra que a Komati volta, porque ela tem algum assunto pendente. Então é só um episódio filler que tá lá pra nada mudar na história, porque se tu for parar pra pensar, nada mudou. A não ser o Koichi, que agora vai lutar do lado do pessoal. Mas isso também já tava meio óbvio, né? É verdade. E finalizando, uma criatura aparece depois lá na cidade, começa a roubar os objetos de todo mundo. E o Ryuguno, ele fica sendo responsável por cuidar de uma criança que dá muito trabalho. E essa criança meio que atrapalha ele, e o monstro engole a chave matando o Ryuguno. E aí é várias atrapalhadas, várias confusões, o Ryukendo ajuda o Ryuguno e tal. E no final das contas, o Ryuguno consegue recuperar a chave, volta a ser o Ryuguno, mata o bicho e aí acaba o episódio. Não tem muito o que dizer. Episódio filezaço. Então é basicamente isso, essa remessa de episódios que eu disse pra vocês é diferente, é legal ter essa adição dessa nova personagem aí, a Lady Gold, a adição do Koichi lá, o nosso Ryukendo preto. Eu gostei, eu vou falar que eu achei muito melhor do que as primeiras outras remessas de episódios que eu assisti, eu acho que teve um aprofundamento legal. Infelizmente a gente terminou embaixo por causa desses episódios fillers, né, mas vai vir episódio bom por aí e eu prometo que se vocês deixarem like no vídeo e comentar, eu trago a parte 3 desse vídeo aqui no canal. Então muito obrigado por me receber aí na sua humilde residência. E se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir os outros que tem aqui nesse canal.